E aí, pessoal, estamos de volta com as nossas dicas de comunicação. E a dica de hoje vai ser sobre gesticular para conectar. Então, se você teve a oportunidade de ver o vídeo que estava lá na outra rede, ou até mesmo se não tenha visto, a ideia por trás dessa dica é com que a gente movimente as nossas mãos, nossos braços e faça com que a nossa linguagem corporal esteja sempre em movimento quando a gente estiver falando em público ou estiver numa situação de interação. E por que isso é importante? Quando a gente fala e a gente está repassando uma mensagem para as pessoas ouvirem, para o nosso público ouvir, pode ser interessante, pode ser o melhor assunto ou não para aquele público, mas só isso faz com que as pessoas percam a atenção muito rápido, porque o tempo de atenção do adulto é um pouco mais complicado. Então a gente tem a mania de parar de prestar atenção em alguma coisa, mesmo que seja interessante ou quando não é interessante, muito rápido. E quando a gente gesticula, demonstra movimento e faz com que as coisas fiquem em movimento efetivamente, a atenção fica presa por mais um pouco de tempo. Então não é necessariamente o que vai fazer as pessoas prestarem atenção em meia hora, 40, 50 minutos que você está falando, mas definitivamente vai aumentar o tempo que a pessoa está, ou o público está prestando atenção. A ideia, então, além disso, é que a gente use o movimento que a gente tem na medida do possível para atrair e chamar o público, para conectar com o público. Se você está num ambiente presencial, é muito mais fácil, porque você pode se mexer, você pode andar para o lado, para lá, você pode fazer muito movimento, muita coisa que ajude. Se você está num ambiente online, que nem nesse caso no vídeo agora, o que a gente tem? Esse triângulo, desculpa, triângulo não, esse retângulo aqui. Então eu não posso ir muito longe, mas eu sei que a partir desse retângulo eu posso me mexer na medida do possível. Vocês veem muito eu mexendo as minhas mãos, os braços e sempre tentando conectar a minha fala com algum movimento das mãos. Isso faz com que o público preste mais atenção. E se vocês quiserem testar, mostrem o vídeo para uma outra pessoa e prestem atenção no quanto elas prestam atenção conforme os movimentos das mãos. Além disso, existe uma base por trás da questão da gesticulação. Lá na frente, numas próximas dicas, eu acho que bem mais lá na frente, na verdade, daqui a umas 20 dicas, alguma coisa assim, a gente vai ver sobre os estilos de aprendizagem. E o que é isso? A maneira que cada pessoa tem de aprender, ou pelo menos a maneira mais fácil que cada pessoa tem para aprender. Então é um estilo que tem gente que gosta mais de ver, gente que gosta mais de ouvir, enfim, não vou dar o spoiler, mas existem estilos diferentes. Quando a gente fala, a gente atende a um dos estilos de aprendizagem. Quando a gente fala e gesticula, a gente está abraçando mais estilos de aprendizagem. E quando a gente faz outras coisas, além das dicas que a gente já falou previamente, a gente está abraçando mais e mais ainda os estilos de aprendizagem. Então a ideia, novamente, por trás, é que a gente consiga fazer com que todo o público, ou a grande maioria do público, esteja conectado com a gente quando a gente gesticula. Chama mais atenção, conecta mais com o assunto, faz com que as pessoas fiquem mais ligadas. Dá para fazer o teste rapidinho. Falem algo sem gesticular e falem algo gesticulando e vejam a diferença que isso pode causar para os públicos. Existe uma diferença gritante. E a gente pode sempre ver quando tem entrevistas em TED Talks ou CEOs estão falando, pessoas que têm que dar informações muito importantes, acabam usufruindo muito da questão da linguagem corporal, da gesticulação, do direcionamento, do acenar, enfim. Aí a gente tem diversas ações diferentes que a gente pode fazer. Inclusive, é o que eu quero falar agora. Como gesticular e o que gesticular. Vocês veem muito esse movimento de mãos aqui que eu usufruo bastante. Mas além disso, a gente pode sempre acenar para alguma coisa, então acenar com o rosto, acenar com as mãos, direcionar para algum caminho que a gente queira direcionar, abrir as mãos para abrir novas informações também. Isso obviamente é muito não tão literal, mas é uma maneira da gente conectar a fala com a movimentação. O legal é que você experimente qual movimento faz sentido com o que você está falando. E aí, quando você achar o seu movimento, você usa efetivamente com o seu público, com o que você está tentando falar. Obviamente, um exercício que é muito legal é falar na frente do espelho, que aí você consegue ver o quanto a sua movimentação está conectada com a sua fala. Essencialmente, essa é a nossa dica de gesticular. Então, na medida do possível, tente usufruir, vê se dá certo para você. Faz aí os comentários que vocês querem fazer, as perguntas, as dúvidas, aí fiquem à vontade, que como eu sempre digo, a riqueza está por trás do que vocês têm para dizer sobre os nossos vídeos. Esse foi o nosso vídeo de hoje, vejo vocês no próximo e muito obrigado por estarem aqui conosco.